Dá um sorriso aí, pelo amor de Deus. Vai, 1, 2, 3 e... Nossa. Queria ver se fosse com você, essa... Antipatia? Não, essa... melancolia, sei lá. É por causa do que os outros vão pensar que você não fica com a minha irmã? Ela tá lá com o bonitão milionário. Que chance que eu tenho, cara? Primeiro eu queria perguntar pro Álvaro. Você foi também diretor do curta que inspirou o filme. Então a gente poderia dizer que seria mais uma biografia do Léo ou não? Tem muita coisa, ficção? Não, tem muito floreio, né? Mas o vetor principal, a motivação principal da gente fazer o filme tá no curta, né? O curta da relação real do Léo com a Carol, uma mulher incrível de 1,65 m, pedagoga, fã do Garfield, engraçada, mãe da Luísa. Eles tiveram um filhinho agora. Eu sou o pai também, né? Também. Não sabemos ainda. Eu fui elegante, não quis dizer. Eu fui elegante, não quis Estreia dizer. minha filha. Presumimos que seja. Estreia minha. Não, é a cara do Léo, uma criança incrível. É linda. Foi inspirada nesse curta, nessa história de amor que é real e é improvável, é diferente, né? E ela nasce por causa do humor, do show de humor do Léo. Esse teu senso de humor. Ótimo. Ela riu. A câimbra facial riu. Fez uma piada sua. Você pode fazer alguém rir, mas não pode fazer alguém se apaixonar. Pra mim, enquanto a graça não acaba, rir é tão bom quanto se apaixonar. Mas aí eu fiquei fascinado com isso, de uma história de amor improvável que o humor ajuda a unir. E aí eu vi uma oportunidade da gente escrever, Pedro, uma dramaturgia interessante, poderosa, mas que pudesse ser leve, engraçado, pudesse ser uma comédia que pudesse chegar nas pessoas. E tirar também essa história, talvez, de uma coisa mais urbana, por isso a opção pelo Jockey, por exemplo, né? Então, porque a trilha sonora dá toda uma ambientação nostálgica do campo, né? Ninguém vivo tem em si só sol. Qual o tamanho da nossa alegria? Nossos planos hão de ser um dia terra firme, caminhar em harmonia. Vocês pensaram nisso? Porque eu me senti assim muito... Não, na verdade a gente pensou em escolher o Jockey para dar essa sensação um pouco de enlevo, assim, uma sensação um pouco diferente, talvez de uma coisa tão urbana, né? Se, por exemplo, ele trabalhasse ali numa, sei lá, numa farmácia, trabalhasse numa farmácia e ela em frente trabalhasse numa loja de sucos sei lá, em Copacabana, no Rio de Janeiro, por exemplo. Eu acho que talvez a história perderia um lado lírico, um lado mais afetivo, mais poético, mais carinhoso, até pela arquitetura do Jockey, porque o Jockey é um lugar louquíssimo, ele parece um anos 20 dentro de uma cidade de 2017, então também esse universo, né, do cavalo, que de alguma maneira também te remete um pouco à infância ou a sentimentos, né, líricos, então acho que também essas escolhas também fizeram parte da dramaturgia, assim. Você tá, menina? Hein? Eu sei que eu só tenho 1,20 m. É pouco, né, menina? Mas as pessoas só veem isso. Você acha que ela seria capaz de... Deixa pra lá, não vale a pena. Isso, desce, isso. Se abre mesmo com o bicho obcecado por uma alfafa. E nos créditos aparece uma foto de uma pessoa que é do Jockey, que nasceu em 35 e faleceu em 2017. É o pai do Álvaro. É meu pai. É o pai do Álvaro. Foi uma homenagem pra ele? Foi. Porque pouca gente sabe, mas o universo do Jockey tem um microcosmos lá dentro, né? Como tem a Fórmula 1, o circo da Fórmula 1,
Tem também o circo do Turf, que tem milhares de personagens, milhares de profissionais. Isso quase nunca foi explorado, né? E porque meu pai foi criador de cavalo e é completamente apaixonado por esse universo, e o Jockey apoiou também muito bem o filme, né? O Jockey adorou a ideia de um filme que revelasse o jockey pelos seus méritos, não só pela coisa da aposta, pelo lado lírico da coisa, né? É muito bonito, muito diferente. É uma vila de casinhas, todos os profissionais, cuidadores de cavalo, moram todos juntos, fazem família. É muito doido, é uma cidadela que o Léo, quando fez a imersão para interpretar um treinador e a Duda para interpretar uma joqueta, a gente pôde mergulhar intensamente. É muito bonito, né? Eu morei praticamente lá, eu chegava às 4h30 da manhã, porque 5 horas os cavalos saem pro primeiro treino, aí fecha toda a vila, você não pode entrar porque tem muito cavalo circulando, é perigoso. E também tem o personagem do irmão da Camila, Isso, cadeirante. que é cadeirante. Vocês quiseram trazer essa ideia de que a prática do hipismo é importante para os cadeirantes? Como que foi isso? Assim? Dentro do próprio jockey existe o que eles chamam de ecoterapia, não é isso? Tá. Porque ajudar cadeirantes e deficientes através da lida com os cavalos a se sentirem mais seguros quanto à própria mobilidade. É um trabalho muito bonito. E daria para fazer uma cena muito legal. E a gente tinha necessidade de contar essa história de amor e algumas pontes entre o mocinho e a mocinha. Uma dessas pontes é a mocinha já ter, a personagem da Camila, que é a Lena, já ter uma naturalidade com a questão da deficiência, porque tinha um irmão deficiente. Você já correu hoje? Montar, você diz? É. Toda manhã. E como é? Bem interessante também essa quebra do preconceito, né? Eu estava lendo algumas matérias que tem essa novela O Outro Lado do Paraíso, que tem uma anã, e parece que não foi bem aceita o personagem, e ela vai meio que sumir da trama. O que vocês acham disso? Assim, o que vocês acham que é possível a mídia fazer para que o preconceito diminua, sabe? Cara, porque é difícil você falar sobre preconceito num país como o Brasil, em que tudo ainda é muito novo, sabe? É um país que, sei lá, 100 anos atrás tinha escravidão, a democracia tem 50 anos. Quer dizer, aí, obviamente, com a internet explode a quantidade de opinião. Quer dizer, é um país hoje que um cara aparece pelo lado do museu, todo mundo discute esse assunto. Quer dizer, não sei o que, tu vê uma explosão de opinião. Você pega e bota uma anã para ser personagem numa novela das 8, é óbvio que, das 9, é óbvio que vai ter um preconceito. É óbvio que vai ter a coisa. Agora, a minha opinião... Tem que bancar isso, né? Banca. A gente bancou. A gente podia, nesse filme, ter pegado qualquer ator e ter feito graficamente um anão. Como já foi feito. Hoje descobri meu emprego estava em risco. Eu e Álvaro, olha só, eu e Álvaro, a gente nunca teve dúvida sobre a escolha do Léo. Mas de tantas vezes martelar, às vezes você mesmo se questiona. Mas a gente bancou. Responder um pouco essa questão, assim, o preconceito existe, é claro e notório, tanto é que essa é uma resposta que ele existe de forma forte. Mas existem também diversas maneiras de você falar sobre esse assunto e que, como ainda é uma coisa muito forte na sociedade, de repente você falar um assunto sobre o nanismo de uma forma tão direta, tão objetiva, tão crua, possa causar mais rejeição do que aceitação. É a minha visão. E aí, por isso que eu acho minha forma de fazer humor, a forma como o filme foi feito, que a gente discutiu muito, eu participei, ajudei no roteiro e tudo, falar dessa questão do preconceito sem ser de forma tão direta, como através de humor, através de uma coisa engraçada, que a pessoa acaba rindo e depois para, opa, começa a pensar, se colocar no lugar do outro. E aí começa a refletir e a quebrar esse preconceito. Que essa é a grande força
que o humor tem como gênero dramático. Ele ultrapassa escudos e amarras, porque pretensamente você não está falando sério. E quando pretensamente você não estava falando sério, a pessoa relaxa, a mensagem entra. E isso era o tipo de comédia que a gente queria fazer, que tivesse uma voz, ou tivesse um propósito. Por incrível que pareça, o preconceito é muito forte. E se você falar tão claramente, ainda o Brasil não está preparado para ouvir de forma tão clara. Então você equilibra através não do humor escrachado, do humor, não é esse humor. Colocando situações mais leves, mais delicado, mais leve, não sublinhando talvez tanta dificuldade. Para o momento atual, talvez seja uma forma de maior aceitação e que você consiga falar essa mensagem e ela seja ouvida. Você quebra o preconceito não mostrando só a dor do outro, mas mostrando também o mérito do outro. Eu acho que todos os processos de valorização e empoderamento das minorias se deram através do surgimento de líderes carismáticos que mostravam o poder dessas minorias e como elas não podiam ser enfraquecidas ou deixadas de lado. Parabéns, o filme é incrível. Indico para todo mundo. É de emocionar e de causar uma empatia, assim, sabe? Legal, muito bom. Obrigadão. Obrigado. Eu acho que as pessoas, elas podem aprender a gostar da pessoa que elas decidem ficar juntas, sabe? Manteiga, você tem bochecha de manteiga, menina. Vamos lá pra casa, vai. Essa mãozinha, a mãozinha pequena, mas tem uma pegada, uma agilidade, faz um estrago em mim, Zezé. Joque, por favor. Ah, tá bom, vambora. Péssimo. Isso vai dar merda. Acelera! Anda logo! Acelerando! Já querendo! Calma aí. É tudo ou nada. Vai, sua desgraçada! A gente vai estourar um pouquinho o tempo. Tá tranquilo. Só um pouquinho. Nunca mais vai querer fazer.